Bom, pessoal, a gente vai então dar continuidade hoje na nossa aula a falar sobre ao cálculo dos volumes, né? Então, na aula anterior, a gente trabalhou a questão das áreas das seções transversais, né? Vindo aí já de outros assuntos a respeito das notas de serviço, né? Que, por consequência, vão gerar ali o formato, né? O jeitão ali das áreas das seções transversais. Agora, a gente vai começar a dar forma a ao que vai nos interessar, que é propriamente a movimentação de terra, né, para dar sentido a essa terraplenagem, a elaboração propriamente da terraplenagem, né, do projeto de terraplenagem, que é começar a ter essa noção do volume que vai ser movimentado. Vocês vão começar a observar que não é propriamente um volume muito acurado, até porque no campo a gente vai poder corrigir tudo isso, né, com os trabalhos de realocação do eixo, com a própria topografia que pode ser refeita também em campo e etc., mas nós vamos ter aqui pelo menos um direcionamento no que diz respeito a tudo isso, né? Então, o que nos cabe agora é mostrar as formas de cálculo dessas áreas, desses volumes a partir das áreas que nós mostramos aí em momento anterior, né, na aula anterior, para a gente começar, então, a ter os elementos, digamos que básicos, necessários à construção do quadro de massas, né, ou do quadro de Brook, ou do quadro de volumes acumulados, como muitos autores por aí chamam, que é o que a gente vai ver na próxima sexta-feira, né, na nossa próxima aula, tá? Então, eu vou projetar aqui o nosso conteúdo de hoje, quem tiver dúvida, tá? A gente começar essa discussão, vai ter um exemplo aqui no meio, depois na sequência a gente vai falar sobre os fatores de conversão de volume, que também vão ser importantes para a gente começar a definir muitos aspectos do projeto de terraplenagem, porque os volumes se alteram, né, a depender de qual segmento do trecho eu estou trabalhando, se é no corte, se é no aterro, se eu tenho que transportar esse solo, etc. E isso também a gente vai começar a ver na aula de hoje, né, e finalizar aí com esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Projeto. Vamos lá. Bom, então a gente vai trabalhar o cálculo de volumes, né? Então, a gente vai ter os volumes geralmente dados entre seções, né, de 20 metros, que é justamente o estaqueamento, mas a gente pode ter seções intermediárias, e essas seções intermediárias vão ser definidas pelo projeto, né? Por exemplo, como nós já comentamos aqui, em regiões de curvas, pode ser que eu tenha necessidade de ter esse estaqueamento não em 20 metros, mas em metro, ou em 5 em 5 metros, em 10 em 10 metros, dependendo muito da situação do terreno. A depender também da situação do terreno, a gente pode ter estaqueamentos, né, com estacas, né, fracionadas, então posso ter uma estaca, vamos supor, 8, e a próxima vai ser a estaca 8 mais, sei lá, 8 mais 10, 8 mais 15, né, então ela pode não ser uma estaca inteira, né, 8, 9, tem uma intermediária ali. Entre essas, vou precisar também, né, nessa estaca intermediária, ter uma área de seção transversal definida para que eu possa, então, calcular o volume entre essas áreas, né? A gente tem que lembrar que esse volume ele vai ser calculado sempre entre áreas de seções transversais definidas. Então, é assim que a gente vai começar a calcular. Lá no diagrama de massas, vocês vão ver que cada linha vai corresponder a um estaqueamento, seja ele inteiro, seja ele fracionado, tá? Então, para a gente ter esse cálculo das áreas, a gente precisa fazer algumas considerações, a gente precisa levantar uma hipótese de que eu tenho faces paralelas, né, dessas seções transversais nos extremos, lateralmente é feito uma consideração de que essas seções têm superfícies planas, né, então no campo essas faces paralelas são as seções transversais extremas, essas superfícies planas correspondem às plataformas da estrada, né, a superfície do terreno natural, e os taludes. Então, eu imagino ali uma espécie de um prismóide, eu imagino ali um sólido, né, em que eu tenho essas considerações de faces paralelas, superfícies planas, para poder ter uma estimativa desse volume. Que hoje em dia, com os programas computacionais, eu tenho, assim também como nos cálculos das áreas, uma acurácia, uma precisão muito melhor no que diz respeito ao cálculo desses volumes, tá? Então,
Uma das formas de se calcular volume, não tão utilizada assim, mas pode ser aplicada, depende muito de como é que o projeto indica, seria, então, a utilização do volume pela fórmula do prismóide, né? Nesse caso, eu preciso ter, além das áreas das seções transversais, né, dentro daquelas considerações que nós acabamos de comentar, essas áreas que responderiam às estacas, né, então imagine, por exemplo, que essa área A1 dessa seção transversal aqui, né, que seria um caso aqui, uma seção transversal de corte, seria, vamos supor, da estaca 0, e a A2 aqui seria uma área de seção transversal também de corte da estaca 1. E aqui eu teria uma intermediária, né, e aí pode estar geralmente no meio, né, do L sobre 2, então, se esse L é de 20, estaria aí na estaca intermediária, então seria 0 mais 10, né, e aí você tem, então, que o volume desse prismário é calculado como L sobre 6, ou seja, 20 sobre 6, com A1 mais 4 vezes essa área média, então eu precisaria conhecer essa área intermediária aqui, essa área média aqui, né, correspondente a esse estaqueamento intermediário, mais A2, tá? Não vai ser comum isso de forma prática, né, de ser calculado, porque nem sempre eu vou ter uma definição dessa área média, né, dessa área entre seções transversais de estaqueamentos plenos. Então, como eu disse, aqui foi estaca 0, aqui é estaca 1, eu precisaria ter, para aplicação dessa forma do prismóide, uma área de uma seção transversal de um estaqueamento intermediário. Então, isso só vai acontecer se eu tiver, por exemplo, uma área de curva, ou uma mudança muito brusca da topografia do terreno, ou uma situação em que o projetista indique, né, no projeto, que haja necessidade do conhecimento, a topografia vai lá e levanta essas áreas intermediárias, mas ainda assim, eu posso fazer a aplicação da fórmula do cálculo dos volumes pelo prismóide, mas também é mais comum utilizar a fórmula das áreas médias, né? E nas áreas médias, o que vai acontecer lá no caso da construção do diagrama de massas, né, do diagrama de Brooklyn. A gente vai construindo, o que vai ser aplicado vai ser o que vocês vão ver comumente nos projetos, né, de forma prática, é a utilização das áreas médias. Eu pego a seção anterior, a seção que eu estou, né, somo e multiplico por L dividido por 2. Então, como esse estaqueamento geralmente é de 20 metros, então o que eu vou fazer é pegar 20 por 2, então 10, e multiplicar por A1 mais A2, né, uma vez que, em tese, eu não tenho essa área intermediária, que é essa área média, né? Se eu tiver essa área média, né, se eu tiver uma área de seção transversal intermediária, está chamando de área média porque está com a AM ali, mas vamos supor que eu tenho uma área intermediária aqui no estaqueamento 0 mais 10, ou seja, 10 metros aqui da estaca 10, então eu teria que calcular um volume entre A1 e AM, né, e depois um outro volume entre AM e A2, e aí vou acumulando esses volumes para poder conhecer qual é o volume que está sendo aí trabalhado. Lá depois, no quadro de Brooklyn, vocês vão ver que eu vou saber onde é que eu tenho um acúmulo de volumes de cortes, onde é que eu vou compensar esses volumes em aterros, vou saber se eu vou ter necessidade de fazer botar fora, ou se eu vou ter necessidade de fazer empréstimo, né? Então, o que é mais comum de maneira prática é ter o A1 e o A2, né, nas estacas inteiras. Se eu tiver uma estaca intermediária, eu vou ter uma área aqui também a ser indicada, né, no projeto, e aí o que eu vou calcular são volumes entre essas áreas de seções transversais. Então, aqui, se eu tivesse, por exemplo, que calcular pela fórmula das áreas de volume, que corresponderia a essas 3 seções transversais aqui, eu teria que calcular um volume aqui para A1 e AM, e pela área média, né, então seria 10 por 2, vezes A1 mais AM, mais o segundo volume, que seria AM mais A2 por 2, se você estiver considerando que essa área de seção transversal está aqui, por exemplo, na estaca 0 mais 10. Ah, mas se tiver na estaca 0 mais 5, não tem problema, eu calculo A1 mais AM, né, considerando 5, o L aqui sendo 5, né, então 5 por 2, A1 mais AM, mais o segundo volume seria AM mais A2 vezes o L, que no caso aqui seria 15, né, para completar o estaqueamento seguinte, o estaque intermediário, dividido por 2, né, então o caminho seria mais ou menos esse.
Então, pegando aqui um exemplo, né, para a gente, talvez, entender um pouco melhor. Então, vamos supor que a gente tem aqui esse conjunto aqui de 3 seções transversais, separado aqui o A1 e o A2 de um estaqueamento, né, o L de 20 metros, eu tenho uma seção intermediária aí, chamada de AM, de 144 metros quadrados. O A1, 180 metros quadrados, o A2 de 100 metros quadrados, são as 3 seções transversais aí apresentadas, tá? Então, se a gente for calcular aí pela fórmula do prismoide, ou seja, considerando as 3 seções transversais, A1, A2 e essa área média, eu teria, então, a aplicação direta da fórmula, né? L sobre 6, A1 mais 4 vezes a área média mais A2. Daria, então, um volume de 2.853,33. Vejam que se eu aplicar a fórmula das áreas médias, né, o volume calculado pela fórmula das áreas médias, ou seja, só a área da estaca 0 aqui, vamos supor, 180 metros, mais a área da estaca 2, 100 metros quadrados, e fizer, né, com essa separação aqui, 10 metros, prezando aqui essa seção intermediária, eu teria 2.800 metros cúbicos de volume nesta seção aqui, né? Então, esse volume seria da ordem de 2.800 metros cúbicos, uma vez que eu não estou considerando essa área intermediária. Certamente, esse volume, de maneira mais precisa, digamos assim, é da ordem de 2.853, então teria diferença aí de 53,33 metros cúbicos, né? Então, essa diferença, certamente, ela vai ser verificada ali quando a gente começar a construir o diagrama de massas. Então, se o projetista tiver uma certa dúvida, pode pedir para a topografia fazer uma verificação e tal, mas o que vocês vão verificar de maneira mais prática é que se eu tiver essa área intermediária de 144 metros quadrados aqui determinada efetivamente no projeto, supondo que ela está aqui no meio desse estaqueamento, ou seja, eu tenho estaca 0 mais 10, e a estaca 1, né? Qual seria efetivamente esse volume? Seria a soma dos volumes entre a estaca 0 e a estaca 0 mais 10, ou seja, entre a seção de 180 metros quadrados e 144 metros quadrados, mais um segundo volume entre 144 metros quadrados e 100 metros quadrados, né, correspondente a essa distância também aqui de 10 metros. Que daria um volume diferente, né? Daria quanto? Quem consegue fazer aí? Aconteceria esse volume se eu tiver, por exemplo, com 3 seções aqui, calculando pela fórmula das áreas médias, 2 volumes. Dá 2.840. 2.840. Foi que falou? Eu, Gabriel. Gabriel, você me lembra aí depois, tá? Você vai ser unificado aí, né? Em algum momento, tá? Gabriel Rombra. Então, é 2.840. Exatamente essa a diferença. Né? 2.840 seria, então, essa diferença. 53, prismoide. 2.800, se eu considerar só as faces limites ali, vamos supor estaca 0 e estaca 1. Mas se eu tiver uma estaca intermediária, né, uma curva, por exemplo, uma mudança brusca de topografia do terreno, etc., e tiver aquela estaca intermediária, como está apresentado aqui, vou voltar lá para o nosso desenho. Então, se eu tivesse 3 estaqueamentos definidos aqui mesmo no meu levantamento, né? Estaca 0 mais 10, estaca 1, eu teria, então, 2.840 metros cúbicos, como o Gabriel já calculou aí. Então, ele calculou um volume, né, aqui entre a área 1 e a área M, e depois um outro volume entre a M e a 2. Se a gente tivesse, por exemplo, esse AM não na estaca 0 mais 10, mas tivesse na estaca 0 mais 18, né, então teria que calcular um L de 18 metros aqui, e depois um outro volume para um L de 2, né, que seria o complementar aí para fechar esse estaqueamento de 20 metros. Então, a gente vai ter que atentar a isso quando a gente construir o diagrama de massas. Cada estaqueamento desse, né, vai ser calculado certamente pela fórmula das áreas médias. Faz tempo que eu não vejo projetos de terraplenagem, pelo menos aqui para a nossa realidade Ceará, com volumes calculados que não sejam pela fórmula das áreas médias, né? Então, sempre vai ser assim, porque você já programa ali direitinho, até porque também nem sempre você vai ter a oportunidade de ter uma especificação
dessa AM aqui, entre estaqueamentos inteiros. Então, uma vez que você tem esse AM, né, essa área média, e você tem a definição do estaqueamento, é melhor você calcular pela forma das áreas médias, né? Vai dar uma diferençazinha quando se calcula em relação ao plasmoide, mas, enfim, isso vai acontecer. Tá? Então, o cálculo dos volumes é representado desse modo. Então, sempre pela forma das áreas médias de maneira mais prática. Uma pergunta, pessoal, até aí? Tranquilo? Bom, falar agora de compensação de volumes, né? Como eu já tinha também falado um pouco aí antes, uma vez que eu tenho esses volumes definidos, eu preciso compensá-los, né? A melhor forma seria pegar todo o volume de corte e compensar lá no aterro, né? Mais uma vez, se eu não tiver restrição nenhuma do ponto de vista geotécnico, se o material for qualitativamente satisfatório, atender a todas as premissas aí de resistência, de plasticidade, né, as condições lá de mecânica do solo satisfatórias, a ideia que eu tenho é que se eu tiver 100 metros cúbicos cortado e puder compensar no aterro, né, que receba 100 metros cúbicos, então seria a melhor forma, uma vez que eu não gero nem empréstimos, nem botaforas. Aí eu vou gerar transporte, vai ficar um negócio caro, como a gente vai comprovar um pouco mais para frente, tá? Então, como é que eu compenso esse volume, né? A gente fala de compensação sempre corte e aterro. Essa compensação, ela vai ser longitudinal ou ela vai ser lateral, né? Ou transversal também, como alguns autores aí chamam, tá? Então, como é que acontece essa compensação longitudinal? Vou mostrar aqui na figura, que eu acho que fica mais fácil, depois vocês leem esse texto aí, para vocês fixarem. Mas, assim, a primeira tratativa que eu vou fazer é de sempre proceder à chamada compensação lateral, ou seja, dentro da mesma seção, eu vou cortando, eu vou tirando o material do corte e fazendo a compensação, ou seja, levando esse material do corte para um determinado aterro, tá? Como está apresentado aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma seção mista, corte-aterro, né? Logicamente que essa compensação lateral só vai acontecer quando eu tenho seção mista, porque se eu não tiver uma seção mista na mesma seção para compensar, essa compensação vai ter que ser, logicamente, longitudinal, né? Não posso fazer uma compensação onde não existe o aterro para ser feito do corte para levar para esse aterro. Mas uma vez existindo essa seção mista, como está apresentado aqui, ou seja, um corte e um aterro, na mesma seção, então todo o material que eu corto, primeiramente eu compenso no aterro. Tá? Então, aqui nesse primeiro caso, em que o volume de corte é maior do que aterro, o que é que vai acontecer? Eu corto, e aí vou levando o material do corte para o meu aterro. Sobrou material, né? Isso vai acontecer assim, ou se eu tiver uma seção que eu posso tirar material também, como a gente comentou, da faixa de domínio ali da lateral, isso também pode acontecer, né? Então, mesmo a seção considerada aí plena, mas em que eu possa tirar material da faixa de domínio para compensação lateral, isso poderia acontecer. Uma vez que sobra material do corte já compensado no aterro, eu levo esse material para fazer a compensação longitudinal, né? Então, compensei o material ali do corte para o aterro, sobrou o material, eu levo para frente, né? Levo para a seção seguinte que precisa desse material de corte. Ah, compensei todo ali naquele corte e não consegui fazer o aterro pleno, vai precisar de material, vou ter que trazer material de alguma seção para levar para lá, ou seja, se o aterro superar o corte, eu compenso todo o corte na mesma seção, priorizando sempre a compensação transversal, lateral, né? E aí vou ver de onde é que eu vou trazer material, de qual seção vou trazer material, para poder completar esse aterro, né? Quem vai mostrar muito bem para a gente de onde eu vou trazer material é justamente o diagrama de massas. Vocês vão ver, vou acumular volume, então vou lá, tirar material da estaca 0, estaca 1, estaca 2, 3, tal, sei lá, 50 estacas. Aí eu vou somando esses volumes, vou mostrando onde é que eu tenho corte e aterro, vou dizendo, não, aqui eu estou compensando desse corte neste aterro, deste corte neste aterro, então, como é que desenhar o diagrama vai ficar? Da estaca 0, vamos supor, da estaca 0 à estaca 20, tudo isso é volume de corte, né, que me gerou aqui 1.500 metros cúbicos de material cortado, que eu posso compensar aqui da estaca 20 até a estaca 35, nesse aterro.
Compensei, beleza, mas sobrou material. Onde é que esse material vai? Ah, vai para botar fora porque eu não tenho mais como aterrar. Ou então, não, vou compensar aqui esse corte nesse aterro sobre o material, levo para uma outra seção, desde que, né, levar para outra seção não implique numa distância que seja superior à chamada distância econômica de transporte, que a gente depois vai calcular, né, porque vai envolver o custo da compensação, o custo do corte, o custo do empréstimo, né, o custo de transporte, dentre outros aí. Mas o que a gente tem que deixar como recado, né, e como prioridade é que, sendo possível utilizar o material completamente, sem nenhuma restrição geotécnica, primeiro prioriza a compensação lateral, né, dentro da mesma seção, pensei corte no aterro, se sobrar material, levo para uma outra seção, né, levo para a seção que precisar desse material, e aí o diagrama de massa vai mostrar direitinho para a gente. Então, se a gente voltar aqui nessa figura que a gente falou de volume, aqui eu tenho 2 estaqueamentos, então todo esse material aqui dá 2.800 metros cúbicos que vai ser cortado, né? Eu tenho aqui 2 seções plenamente de corte, então aqui não vou ter como fazer a compensação transversal, né? Não tem como fazer aí porque eu não tenho seção de aterro para compensar. Então esse material vai ser levado para frente. Para onde ele vai ser levado, só o diagrama de massa consegue mostrar para a gente, né? Então, faço essa compensação sobre o material, né, prioriza a lateral, sobre o material levo para compensar numa seção seguinte. Tá? Isso vai ser acumulado e o diagrama de massas mostra para a gente. A questão que a gente tem que saber é quanto é que esse volume, o quanto desse volume vai ser compensado, né, porque os volumes, eles se alteram, né, ao longo do tempo aí, e a depender do que eu estou fazendo. Então, nós já temos aqui um conhecimento de pelo menos 2 volumes que nós já vemos trabalhando aqui, né, que é o volume de corte, que é aquele que eu tiro ali da situação dele natural, original, está lá na jazida, está ali na seção e eu vou cortar, então ele tem uma situação ali da sua própria formação, né, que a natureza se encarrega de fazer, dentro ali de uma densificação própria da sua formação. Eu tenho o volume solto, que é aquele que vai me interessar para o transporte, que é aquele que assim que eu escavo, ele passa por um processo de desarranjo de partículas e aumenta de volume, uns aumentam de maneira menor, outros de maneira maior, e aí promove o que a gente chama de empolamento do solo, né, essa expansão volumétrica, e tem a situação de aterro, ou situação de compactado. Como eu já disse antes, né, que isso fique de maneira fixa na cabeça da gente, sempre que a gente se referir ao volume de aterro, esse volume sempre está compactado, né? Esse volume sempre já passou por um processo de densificação mecanizada, certamente. Um rolo compactador passou ali por cima, uma placa ali, né, fez expulsou ali o ar do volume de vazios, e o solo começou, então, a ter digamos, um arranjo, que não vai ser o natural, né, vai ser um rearranjo das partículas do contato grão-grão feito por uma máquina, mas ele entrou no processo de compactação. Então, o que é que vai acontecer? Se eu escavar ali 100 metros cúbicos, certamente eu não vou transportar 100 metros cúbicos, vou transportar alguma coisa a mais do que 100 metros cúbicos, porque esse solo ele aumenta de volume, né, pelo desarranjo ali das partículas, num processo que a gente chama de empolamento. Né? E na hora que eu vou compactar, certamente eu compacto para ele ter um volume que vai ser menor do que o volume de solto e muito certamente menor do que ele na situação de corte. Então, vamos lá, de maneira aí bem aleatória. Se eu escavo 100, eu posso transportar 125 e posso, por exemplo, compactar 90 metros cúbicos. Né? Na hora que eu faço o desenho aqui da minha plataforma, por exemplo, eu já sei, né, de maneira já aproximada que a área é essa aqui, e já sei o volume, né? Porque eu já tenho visto a informação do cálculo de volume, como já mostramos aqui. Então, lá no diagrama vai dizer, ó, você cortou 100, você vai transportar quanto? E você vai precisar aterrar quanto? E lá no diagrama a gente vai poder fazer um negócio chamado de aterro corrigido, quer dizer, ó, para eu aterrar 100 metros cúbicos, eu vou precisar cortar quanto, né? Aí vai entrar um negócio chamado de fator de homogeneização, que a gente vai já mostrar. Então, de maneira geral, o volume de aterro ele vai ser menor que o de corte, ele vai ser menor que o volume solto. Né? Então, o volume solto
certamente é o maior dos volumes, porque você tem esse desarranjo aí das partículas, uma vez que você corta o solo, né? Geralmente de maneira mecanizada também. Tá? Quando a gente fala de massa específica, né, de densidade desses materiais, se inverte, né? Quando você tem uma densificação maior lá no terreno, pelo processo de compactação, a densidade do aterro vai ser maior que a do corte, vai ser maior que a do solto, né? A relação massa-volume, no caso aqui, para chegar à massa específica, a densidade, ela se inverte quando comparada ali ao volume de aterro. E com relação à massa, o que é que acontece com a massa, pessoal? A alteração que acontece na massa desse solo aí. O volume ele vai se alterar, correto? E a massa? Entender? A massa do corte é maior que a massa do aterro? A massa do solto é maior? É a mesma coisa, não, professor? A massa não se altera. A massa é a mesma coisa. Então, se eu corto 100 metros cúbicos, né? Desculpa, se eu corto 100 quilos de solo, eu transporto 100 quilos e aterro 100 quilos, né? Se eu corto 5 toneladas de solo, eu vou transportar 5 toneladas de solo e vou compactar, aterrar 5 toneladas de solo. Então, não tem alteração de massa. O que vão ser alterados são os volumes dentro das suas categorias. No corte, aumenta ali no solto, né? E vai diminuir certamente ali na situação de aterro. É importante a gente ter essa noção porque lá na frente, vamos supor, vocês vão ser chamados para fazer um projeto e vão ter que dizer, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, né? Fique mais claro talvez. Qual é a quantidade de caminhões, acho que o professor Hernandes vai fazer isso com vocês na terceira etapa da disciplina, qual é a quantidade, qual é a patrulha de equipamentos, né? Qual é a quantidade de equipamentos que eu vou precisar ter para poder fazer essa escavação aqui desses, sei lá, 100 mil metros cúbicos de solo, nos 30 dias que eu tenho corridos, considerando 8 horas de serviço e considerando que o solo empola 25%. Aí você diz, 25%, se eu cortar 100 mil, ele vai se transformar em 125 mil. Então, se eu tiver caminhão de basculante, sei lá, de 5 metros cúbicos é uma quantidade de viagem, mas se eu tiver caminhão de 10 metros cúbicos é outra, se eu tiver caminhão de 12,5 metros cúbicos de capacidade, então posso reduzir a quantidade de viagens, pode ficar. Então, é uma conta que também vai envolver ali o planejamento, né, de quem está projetando tudo isso. É melhor ter caminhão de 5 metros cúbicos e fazer mais viagens, de repente, porque vai ficar, sei lá, ter caminhão menor é mais barato, manutenção, melhor ter caminhões maiores, que eu transporto mais material, consequentemente eu reduzo o número de viagens, né? Então, isso tudo pode ser considerado também na fase de planejamento. Eu vou reduzir a quantidade de dias. Será que o projeto prevê, por exemplo, não é muito comum aqui no Brasil, está começando a surgir, assim, de maneira bem rala ainda, mas, né, tá vindo, é muito comum lá fora, nos Estados Unidos, isso, na Europa também. Por exemplo, se você tem 30 dias para fazer a sua obra, você ganha um determinado valor. Se você passar os 30 dias, você pode ser multado, né? O contratante pode lhe tirar um percentual aí do seu preço a receber. Mas se você entregar antes também, você pode ser bonificado, né? Sei lá, a cada dia antecipadamente que você entrega a sua obra, você pode receber um percentual da sua obra, sei lá, 2%, 1,5%, 1%, estou jogando aqui um percentual, né? Eles chamam lá fora do fator de pagamento, né? O pay factor, para poder dizer, ó, se você entregar aqui, ao invés de 30 dias, entregar com 25, esses 5 dias aqui, eu posso lhe bonificar, né? Isso tem que estar, logicamente, expresso no contrato. De que forma isso vai ser bonificado, né? O contrato tem que dizer, e aí talvez o contratado faça aí um planejamento prévio para dizer, não, ao invés de eu ter caminhão de 5, eu tenho um caminhão de 10, para poder transportar tudo isso, né? E aí reduz o meu tempo de obra, faço menos viagem e tal, consigo ter uma produtividade melhor, né? Então, tudo isso pode ser colocado também na mesa para fim de planejamento e, de repente, uma bonificação com relação a isso. Né? Então, é importante conhecer, né, que esses volumes se alteram, as massas não, né, obviamente, mas os volumes começam a se alterar a depender da situação.
como é que a gente vai precisar entender esses volumes, né? Vamos voltar aqui. Então, a gente tem as três situações, já comentamos. Então, eu tenho a situação lá no corte, da situação de escavação, de um volume natural, um volume de corte, e tem uma situação lá no aterro, né, de um volume compactado. Né? Então, esse volume que já está aí nesse formato de plataforma, ele já está densificado, compactado, né, já nesse volume próprio aí trabalhado. Então, nos resta saber também como é que esse volume solto será transportado e como é que ele vai ser, então, digamos, convertido, né, da situação de corte para a situação de solto. Então, a gente precisa entender pelo menos 4 fatores de conversão aqui a serem trabalhados, né, para fins aqui de projeto. Então, um que vai acontecer entre o corte e o volume solto, né, seria a expansão volumétrica disso, alguns vão chamar também de empolamento do solo. Esse valor vai ser dado em percentual, né, 25% e tal, 30%, dependendo muito do tipo de solo. E isso vai ser muito bem, isso precisa ser muito bem estudado quando a gente trabalha a parte de reconhecimento do material para fim de transporte, né? Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. Então, daqui a pouco tem uma tabelinha, a gente vai já mostrar. E uma do sentido contrário, né, do que acontece ali do solto para o volume de corte, que é o que a gente chama de fator de empolamento. É um número, né, adimensional, que vai me dar uma razão aí entre o volume de corte e o volume solto. Né? Então, a gente coloca esses dois parâmetros entre o corte e o volume solto, porque a depender do contratante, né, ele pode indicar ou o percentual desse empolamento ou também o chamado fator de empolamento. Existe também um outro fator que vai do volume de corte para o volume de aterro, né, o volume compactado, que a gente chama de fator de contração ou fator de retração, né, e o do sentido inverso, que é o que a gente vai chamar aqui de fator de homogeneização, que é o que efetivamente a gente vai utilizar lá no quadro de Bruckner, na próxima aula a gente vai ver, né, que é o que vai nos dar o chamado aterro corrigido. E, apesar do nome aterro corrigido, é o que a gente vai precisar escavar lá na situação de corte, para poder você chegar efetivamente à situação de aterro, né? Então, esse fator de empolamento, né, como a gente já comentou, ele é a razão entre o volume de corte e o volume solto. Em trabalhar com as densidades é o inverso, né? A densidade solta pela densidade de corte. Então, o volume de corte pelo volume solto, perceba que é um numeral, né, um valor, é um fator, né, adimensional, ele não tem nenhuma indicação de unidade, e esses valores, geralmente, eles são tabelados. O contratante vai dizer, ó, se você trabalhar com solo argiloso, é 0,71, é 0,80 se trabalhar com argilo siltoso, se a areia estiver seca, se tiver úmida, 0,80 também, né, 0,89 se for um solo arenoso seco, vai existir uma tabela. Geralmente os órgãos dão isso, né, nas citações, então já tem uma tabela dentro dessas especificações que vão dar essa indicação do chamado fator de empolamento. Uma vez tendo o fator de empolamento, né, vejam, se eu tenho, então, o fator de empolamento e tenho, por exemplo, o volume solto, né, eu posso indicar o corte. Se eu só tenho o corte, também posso ter o solto a partir do fator de empolamento. Então, a gente pode dizer, se eu tenho que escavar 100 metros cúbicos, se o meu fator de empolamento for 0,71, qual é o volume solto que eu vou transportar? É tantos metros cúbicos. Se é tantos metros cúbicos, qual é a quantidade de caminhões, por exemplo, que eu vou precisar dimensionar? Ou quantas viagens serão feitas para o transporte desse material? É para esse tipo de coisa que serve o fator de empolamento aqui, né? Então, eu descobri, a partir do volume de corte, qual é o volume solto, ou se eu tiver uma noção do solto, já com o fator de empolamento, chegar àquela quantidade de corte, para de repente mencionar ali a quantidade de escavadeiras, por exemplo, né, que vão ser necessárias. Então, esse é o chamado fator de empolamento. Existe também a expansão volumétrica. Essa expansão volumétrica, ela é um valor percentual, né, como está aí, representa em termos percentuais o incremento de volume que resulta após a escavação de um material no corte. Então, volume solto menos volume de corte pelo volume de corte, né, vezes 100 seria a chamada expansão volumétrica.
É bom te diferenciar, porque na hora que alguém disser, ó, o meu fator de empolamento é 0,71, né, isso não quer dizer que é 71%, né? É 0,71 é o fator de empolamento. Ah, meu fator de empolamento é 0,80. Dá para calcular, obviamente, qual é a minha expansão volumétrica. É mais comum, né, dar o fator de empolamento. É 0,80, né? É 0,71, é 0,79, é 0,75, a depender do material. Geralmente é mais comum dar o fator de empolamento. Mas pode ser que vocês encontrem alguma situação que o cara diga, ah, não, esse meu solo aqui eu já tenho experiência. Às vezes você pega ali um mestre de obra que tem, sei lá, 30 anos aí de experiência de campo, ele pega o solo, né, cheira, bota aqui no ouvido, né, bota uma pitadinha na língua, e você fala, esse solo aqui expande 30%. Não se assustem se vocês encontrarem um desses aí pelo meio do caminho, vai ter, né? Mas expande aqui 30%, doutor. Vocês falam que só expande 20%, né? Só expande 35%, né? Pode ser que dê dessa forma também. Aí é fácil, né? Se eu tiver o volume de corte, multiplico por esse percentual e encontro o volume solto. Né? Mas eu posso também ter nos editais, nos documentos, o chamado fator de empolamento. Ele vai ser um numeral adimensional, né? 0,71, 0,80, né? 0,75, que for, geralmente está especificado aí. Então, o empolamento, né, geralmente vai ser um valor dado pela expansão, né, nesse caso percentual, ou por um fator, no caso aí, um valor adimensional, tá? É bom atentar para esse tipo de coisa. Nesse sentido, falando de expansão volumétrica, né, então, você tem ali as areias, as argilas, né, que tem as suas expansões respectivas aí. O ideal seria que as obras, né, pudessem estudar esses materiais, verificar quanto é que seria a expansão média, né, desses materiais, dá para saber disso em ensaios feitos em laboratório e tal, né? Então, a gente conseguiria ter essa noção melhor, né? Mas, geralmente, os órgãos dão isso nos documentos das licitações ou em especificações próprias do órgão. Falando nisso, quanto é que seria a expansão, por exemplo, de uma rocha, de um material pedregulhoso, né, de um material detonado de rocha, teria da ordem de quanto essa expansão? Alguém tem ideia? Ninguém tem ideia, pessoal, de quanto é que seria a expansão? De um bloco de rocha, de um material pedregulhoso detonado de rocha? Aí ele está supondo que seria um valor baixo. Alguém supõe alguma outra coisa? A depender do tipo de rocha, pessoal, essa expansão pode chegar até 80%, né? Porque nós estamos nos referindo a material para fins de transporte. Então, imagine o que é eu transportar areia, ou mesmo argila, eu tenho que transportar rocha, né? Blocos de rocha, ou mesmo material ali de segunda ou terceira categoria dentro do caminhão. Vai ocupar muito mais, né? Deixar muito mais vazios dentro do caminhão, então, certamente, a expansão desse material dentro da caçamba. Então, sempre que a gente falar em empolamento, a gente tem que lembrar que é um parâmetro que a gente vai utilizar para fins de transporte. Então, é desse modo que a gente começar a ter nossa relação a esse empolamento. Né? Perguntei isso, mas certamente, mais uma vez, esse valor do empolamento, o contratante ele vai referenciar dentro dos seus projetos. Tá? Bom, o outro seria o de contração ou de retração, né? Aí seria uma redução volumétrica daquilo que acontece do corte para aquilo que acontece no aterro, né? Esse aqui que a gente está falando, né? Que a gente mostrou. Então, se eu tiro o material do corte e levo lá para o aterro e passa para uma situação de redução volumétrica, um processo de densificação, né? De compactação mecanizada, certamente esse volume tende a ser menor. E aí, com isso, acontece uma redução do seu volume, uma contração do seu volume, e com isso surge o chamado fator de contração. Também é um valor adimensional, né, dado aqui pela razão entre o volume de aterro e o volume de corte, ou se a gente trabalhar com as densidades, né, a densidade de corte pela densidade do aterro. Então, isso também vai depender, aqui está dito que solos, né, argilociltosos com areia pode admitir uma redução de 5% a 15% em relação ao volume de estado natural. Isso é uma média, né, uma admissão, mas isso depende muito da energia de compactação, claro, né? Então, se a gente imprimir ali no campo uma energia de compactação mais passada do rolo compactador, né, com maior esforço, etc., a tendência é que eu tenha uma redução
maior, né, desse fator, né, desse volume, e, consequentemente, do fator de contração. Então, se eu tenho lá um fator de contração de 0,90, eu estou dizendo que o solo pode reduzir, né, 10% em relação ao corte quando ele chega lá no aterro. Então, se eu tenho, por exemplo, um volume de aterro de 90 metros cúbicos, né, e um volume de corte de 100 metros cúbicos, querem dizer que esse solo reduziu 10%, ou seja, o fator de contração dele é de 0,90, né? Então, seria o fator de contração. Vocês vão encontrar isso também nos projetos, mas é mais comum vocês encontrarem nos projetos o chamado fator de homogeneização, que seria a relação entre o volume do material no corte, né, lá na origem, e o volume de aterro compactado resultante. Que é ele que vai dar para a gente o chamado fator de homogeneização para os aterros corrigidos, né? Então, se eu tenho ali o fator de homogeneização, que é essa relação aqui entre o volume de corte e o volume de aterro, né? No caso, a densidade é o inverso, de aterro pela de corte, eu vou dizer quanto é que eu deveria cortar para se chegar àquele aterro. Então, se eu tenho lá, por exemplo, no diagrama de massa vai ficar claro para a gente, tá, pessoal? Então, se eu tenho lá uma necessidade de aterro de 100 metros cúbicos, vamos supor, e se eu tiver um fator de homogeneização de 1,25, eu estou dizendo que eu vou precisar cortar 125 metros cúbicos para chegar àquele aterro de 100 metros cúbicos. Né? Então, é mais comum trabalhar não com o fator de contração, mas sim trabalhar com o fator de homogeneização. Lá no diagrama de massa, existe uma coluna chamada aterro corrigido, que vai ser justamente o produto do aterro calculado, né? A gente vai ter o aterro calculado, o volume de aterro calculado multiplicado por esse fator de homogeneização. É mais comum ter esse fator nos projetos. E a gente considera um fator de segurança da ordem de 5% de acréscimo, né, para evitar as perdas de transporte e também algum excesso de compactação. Tá? Então, o projetista ali determina, sei lá, 1,20 de fator de homogeneização, acrescenta 5% para essas perdas aí ou excessos. Ok? Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo com relação aos fatores? Mas só para a gente entender, né? O que é que vai ser mais importante para a gente? O empolamento, tá? O empolamento do que acontece. O empolamento do que acontece do corte para a situação solta, né? Do volume de corte para o volume solto. Então, tem que entrar na cabeça da gente, é o chamado empolamento. Seja ele dado por uma expansão volumétrica percentual, seja ele dado pelo fator de empolamento, que é o mais comum, né, adimensional, e o chamado fator de homogeneização. Então, se eu tivesse, quais são os dois fatores de conversão mais importantes, né, de volumes para fim de terraplenagem? É o fator de empolamento, porque com eles vocês vão ter ali uma certa previsão de qual é o transporte que vocês vão ter que prever, seja em número de viagens, que a gente vai já calcular aqui, seja em volume, seja para escavação, etc., do material, e o outro seria o fator de homogeneização, para eu corrigir esse aterro, né? O aterro que eu tenho ele calculado, para esse aterro que eu vou precisar corrigir. Apesar do nome aterro corrigido, nada mais é do que aquilo que eu poderia, daquilo que eu deveria ou devo cortar para se chegar àquele aterro já compactado, tá? Então, só lembrando, tem um volume de corte natural ali, criado pela natureza, né? Disposto ali pela natureza, o solto, depois de escavado, pelo desarranjo, aumento de volume, e o aterro que tende a ser menor do que aquela situação de corte, tá? Ou natural, né? Alguns autores chamam de volume natural, mas na verdade é o volume de corte. Então, tendo esses dois fatores, o de homogeneização, né, da relação corte e aterro, e o fator de empolamento da relação corte e solto, eu consigo me virar muito bem com relação aos chamados fatores de homogeneização de volume, e muito certamente eu tenho ali um certo sucesso, digamos assim, com as previsões recompensados ou dos volumes de bota fora, ou mesmo dos volumes de empréstimo. Bom, vamos fazer aqui só um exemplo com relação aos fatores de conversão. Se a gente se atentar para algumas questões, pode ser que acabe se tornando complicado, mas não tem, se a gente fixar esses conhecimentos, né, claro que fica melhor a nossa noção. Essa aqui foi uma questão de um concurso aí antigo, né, ainda do DNER, né, hoje DENIT,
que diz o seguinte: ao invés de recuperar uma camada de base da rodovia DF-025, o engenheiro fiscal, depois de consultar o projetista, decidiu substituir toda a camada, né, camada de base, usando um cascalho laterítico. Após a estabilização desse cascalho, a gente vai entender que a estabilização desse cascalho para a camada de base indica certamente uma camada compactada, né? Mediu-se um volume de 2.000 metros cúbicos. O transporte do cascalho foi feito por caminhão basculante de 5 metros cúbicos, né, de capacidade. O compactado é 2.035 toneladas metros cúbicos, e a natural é 1.430 toneladas metros cúbicos, e a solta 1.10 toneladas metros cúbicos, né? Então, aquela relação que a gente mostrou, né, a densidade do material compactado maior do que a densidade dele na forma natural, maior do que a densidade dele solta, né? Uma vez que a relação massa-volume aí, ela está invertida, como a gente mostrou ali naquele slide. Então, ele pede para calcular o total de viagens necessárias para transportar todo o volume do cascalho. Então, a gente tem essa representação, né? Ele está me dizendo que no campo se decidiu substituir toda a base, então, quando a gente falou de base, ainda falou de estabilização, veja que em momento nenhum a questão diz a camada de aterro, né? A questão de concurso, ele tem que dar essas indicações aí, meio que cobertas, né? Alguns vão chamar de pegadinha, mas está bem escrita desse modo. Diz, não, camada de base, estabilização, né? Após a estabilização desse cascalho, então a gente entende que após a estabilização do cascalho, ele passou pela estabilização e foi compactado para chegar à camada de base compactada. Então, nesse caso, 2.000 metros cúbicos de volume compactado, né, e uma densidade aqui compactada de 2.035 toneladas metros cúbicos. Deu a situação da densidade natural, 1.430 toneladas metros cúbicos, e deu a situação da densidade solta de 1.10 toneladas metros cúbicos. Aí tá, porque se eu tenho as três densidades e tenho pelo menos a indicação de um volume, que é o compactado, a saída aqui é encontrar o volume solto, né? A saída seria encontrar o volume solto, para que a partir do volume solto eu possa calcular o que ele está pedindo aqui, que é o total de viagens necessárias a transportar todo esse cascalho para um caminhão basculante com a capacidade de 5 metros cúbicos. Quem dá uma saída aí para essa questão? Já devem ter visto a solução, né? Porque foi disponibilizado o PDF. A massa é constante, não pode multiplicar. A massa ou o peso, né? Pode multiplicar o peso específico compactado pelo volume compactado e descobrir a massa. Aí depois dividir pelo volume solto e descobre o volume solto. Exatamente, foi o que foi feito aqui, né? Na hora que ele fez aqui, volume solto igual a densidade compactada vezes o volume compactado dividido pela densidade solta, nada mais esse aqui ele está dizendo para a gente que a massa solta é igual à massa compactada, né? Uma vez que as massas não se alteram, né? Massa do corte é igual a massa solta, que é igual a massa compactada. Então, quando ele fez isso aqui, ele está dizendo, ó, a massa que eu vou transportar, ou seja, a massa solta é igual a minha massa compactada. Massa, então, é o volume vezes a densidade. No caso aqui, colocando nessa equação, o volume solto vai ser, então, 2.035, que seria a densidade dele compactada, 2.000 o volume, dividido por 1.1, que encontrou 3.700 metros cúbicos de volume solto, né? E aí, dividindo por 5 metros cúbicos, seria a capacidade do caminhão, e dá 740 viagens. Então, esse tipo de conta, certamente, ela é feita ali na fase de planejamento da obra. O cara, se eu tiver caminhão de 10 metros cúbicos, aí eu faço, ao invés de 740, eu faço metade das viagens, 370 viagens aí. Vale a pena, né? Não vale a pena? Mas e geralmente a cobrança, né, vai ser pelo número de viagens, depender também, logicamente, da quantidade de caminhões. Então, isso vai ter período de obra, não vai? É uma discussão que certamente vocês vão ter que fazer ali na terceira etapa da obra, dessa disciplina, quando vocês estiverem trabalhando ali a produtividade, né, os equipamentos, etc. Dá para a gente calcular também aqui o volume de corte? Dava, né? Uma vez que as massas são iguais, eu já tenho o volume solto ali, e também já tenho o volume compactado, eu também conseguiria calcular, pode ser um trabalho que vocês possam fazer daqui a pouco, né? Pegar e calcular qual seria o meu volume dele na situação natural. E isso pode ser importante porque eu posso saber, eu posso, para calcular esse volume, sei lá, no corte aí de tantos 1.000 metros cúbicos, quantos
quantas escavadeiras eu vou precisar, né? Quantos homens vão precisar operar essas escavadeiras. Então, uma produtividade, sei lá, de 100 metros cúbicos hora, isso termina em quantos dias? Então, é uma outra conta que é, mais uma vez, uma discussão que vocês vão fazer ali na terceira etapa da disciplina. Mas é importante que vocês saiam daqui com esse conhecimento dessas conversões, porque, vejam, as massas não se alteram, mas os volumes, sim. O volume de corte ali, 2.000, volume 3.700 aí do solto, depois vocês vão dizer quanto é que é o volume ali natural, se alguém já não tiver calculado por aí. E aí, com esses 3 volumes, né, já é um pontapé inicial, por exemplo, 3.000 de corte para um volume solto, para um volume compactado. Será que eu vou conseguir todo esse corte levar para este aterro dentro da minha seção? Primeiro fazendo a compensação lateral, priorizando, e depois transportando o excesso para a compensação longitudinal, mas até que ponto? Será que vale a pena transportar até 5 km de distância, 10 km de distância? Qual é a chamada distância econômica de transporte? Essas são perguntas que a gente vai responder mais à frente. Nesse momento, a gente não consegue ter uma noção, por exemplo, para onde esse material vai. A gente não montou ainda o diagrama de massa, o diagrama de volumes acumulados. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Então, na hora que a gente tiver aqui todo o estaqueamento feito, né, com toda a indicação das áreas e dos volumes calculados pela fórmula das áreas médias, a gente vai dizer, ó, está aqui meu volume de corte, está aqui meu volume de aterro, está aqui meu volume corrigido, está aqui o que eu estou compensando transversalmente, está aqui o que eu estou compensando longitudinalmente, está aqui o meu aterro corrigido e está aqui meus volumes acumulados. Monto o meu diagrama, vocês vão ver, vão olhar para o diagrama e vão dizer, ó, aqui eu tenho corte, aqui eu tenho aterro, aqui eu tenho corte, aqui eu tenho aterro. Se eu traçar essa linha aqui horizontal econômica, eu compenso tudo. Levando em consideração, mais uma vez, que o material é muito bom. No material não é bom aqui no começo, não, eu tenho que fazer botar fora. Eu vou trazer material de empréstimo. Essa conversa toda da chamada compensação é o que a gente vai precisar fazer a partir da próxima aula, tá? Então, com esse conhecimento que a gente mostrou aqui de cálculo de volumes, né? Mais uma vez, chamando a atenção, vocês vão ter acesso aos programas computacionais, hoje em dia, certamente, com as chamadas tecnologias BIMs, né? Alguns programas que vão sendo desenvolvidos aí podem trazer um auxílio para uma acurácia melhor em termos desses cálculos diários e volumes. Mas, ainda assim, sem eles, o Emanuel está me dando aqui um volume de corte de 2.846,15, né, Emanuel? Metros cúbicos. E, então, a gente tem como fazer essa condição de conhecer, né, como é que esse comportamento vai se dar em termos dos volumes. Então, na hora que eu olho para o diagrama de massas, né, então a gente vai ter que ter um cuidado com relação à montagem do quadro de Bruckner. Para montar esse quadro de Bruckner, a gente vai ter que ter um conhecimento bom dos cálculos de volumes e de áreas, né, e dessas conversões. Né, e aí vocês vão ter condição de dizer, o volume aqui que eu estou cortando da estaca 0 a 10, eu vou compensar da 10 para 12, da 12 para 20, eu vou ter que fazer bota fora, eu vou levar material lá para o fim, então eu vou trazer porque não compensa mais, porque está antieconômico, a gente vai conseguir dar essas respostas mais para frente, mas certamente a gente vai conseguir fazer isso melhor com uma apropriação do conhecimento relativo ao chamado quadro de Bruckner. Vai ser o primeiro passo que nós vamos dar na próxima aula, tá? Bom, então, assim, o que a gente pretende agora, né? A gente vai apresentar aí volume, fator de conversão de volume, a gente vai, então, Fabiano Matheus tem um exercício para aplicar para vocês relativo a isso, né, volume, e na próxima aula a gente vai, então, começar ali a primeira parte da aula com a primeira atividade, né, valendo a avaliação desta etapa da disciplina, e depois a gente vai continuar com o chamado diagrama de massas, né, construindo primeiramente o chamado quadro de Bruckner. Tá, pessoal, voltando então, a gente vai agora na sequência, né, fazer uma atividade que o Matheus e a Fabiana prepararam aí, né, e aí na próxima aula, tá, a gente vai começar ali, eu não dimensionei ainda, mas deve ser alguma coisa em torno de 20 minutos, no máximo aí 30 para a primeira atividade, né, lembrando que essa primeira atividade, o dia 5, como já estava previsto, ela vai corresponder ao primeiro
teste para avaliação desta segunda etapa da prova, da segunda etapa da disciplina, né? Então, seria a primeira prova, digamos assim, é uma atividade envolvendo área, volume e fator de conversão de volume, tudo isso que a gente deu até hoje, tá? E aí, logo após esse tempo dado aí, de meia hora do início da próxima aula, sexta-feira, a gente continua com o chamado diagrama de massas, né? Construindo o diagrama de massas com o material que eu vou disponibilizar para vocês dentro em breve, tá?